pessoal, estudantes, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre algumas tendências pedagógicas que tiveram presença, né, que são marcantes de alguma maneira no cenário contemporâneo, no cenário atual. Eu vou projetar o slide aqui para a gente ir conversando sobre alguns tópicos dele e a gente vai trocando uma ideia. A primeira questão fundamental para pensar essas tendências pedagógicas é compreender que elas não são propriamente dita excludentes. É possível que você encontre em uma determinada prática de alguma instituição ou mesmo de algum professor específico características de tendências variadas que de alguma forma vão se mesclando, mas é identificável também nas instituições, nos planos pedagógicos, algumas tendências que são mais corriqueiras, né, que se agrupam mais em uma mesma perspectiva. Então, vamos pensar um pouquinho isso daí. O fenômeno educacional é um fenômeno marcadamente humano. Ele não se dá no vazio. Dessa forma, nós podemos identificar nas práticas educacionais, nos projetos pedagógicos, determinadas tendências sociais, políticas, antropológicas, econômicas, religiosas e o que mais você quiser destacar. Nenhum processo educativo se dá no vazio, mas se dá entre pessoas e num determinado contexto da vida social. Por isso que a educação ela é um fenômeno muito digno e urgente de ser pensado, porque tudo que se refere a ela, tudo que se refere à educação, às instituições educacionais, à escola, é do interesse de todos. Exige reflexão de todos, porque a perspectiva da educação permeia a nossa vida do começo ao fim. Como as questões, as disciplinas de fundamentos da educação procuram sempre muito bem enfatizar, é preciso considerar o contexto, né, social da educação, compreendendo que educar é um processo de construção que concretiza imagens ideais de pessoas, de sociedade. É uma tarefa que não se realiza nunca plenamente, que não está concluída, que não se dá por acabar. Por isso, podemos identificar em práticas educacionais das mais variadas tendências pedagógicas de perspectiva política, de perspectiva econômica, social, como nós já acenamos. Não é uma realidade que se dá no vazio e pressupõe uma participação, né, constante, uma construção que não se acaba. Então nós temos no âmbito do desenvolvimento educacional concepções antropológicas que permeiam os conteúdos, que permeiam os trabalhos, dinamicidades metodológicas dos mais variados modelos de educação. Cabe a nós, enquanto estudantes desse fenômeno da educação, compreender que meia a prática pedagógica, a prática educacional, intencionalidades a ser percebidas. Note-se como que determinadas tendências, valorações vão dando sentido aos mais diversos conhecimentos que são transmitidos, construídos, produzidos. Faz parte desse trabalho investigativo da educação perceber a intencionalidade do processo educativo, mas adquirir conhecimentos também científicos que por vezes são selecionados em detrimento de outros. Há uma estruturação do ensino que passa por um processo sistematizado à luz desses valores, dessas concepções, e todo professor, todo pedagogo, ele é chamado a estruturar um processo sistematizado de ensino. Então ele precisa ter clareza das concepções que permeiam sua prática, perceber a intencionalidade da sua prática. Há uma relacionabilidade inerente com a dimensão política, e é preciso perceber que há uma postura política na prática educacional, uma coerência com determinados valores políticos,
né? A educação ela não é uma realidade neutra, e aí cabe a nós, enquanto investigadores, também o papel de questionar pretensas asserções de neutralidade e de inocência na educação. Será que existe de fato uma educação sem partido? A educação que não toma partido de nada, que não toma partido em determinadas visões ideológicas de homem, de sociedade, religiosas. Quando se fala de projetos de uma educação, de uma escola sem partido, qual é o partido que deseja que a escola seja sem partido? Essa postura já pressupõe uma não neutralidade, uma não inocência. Então, permear a reflexão educacional sobre, né, a partir dessas posturas críticas. Ao longo do tempo, nós vamos tendo diversas perspectivas de sujeito que vão sendo menos ou mais frequentes, presentes em determinados projetos educacionais. Com isso, nós vamos tendo aí o desenho de tendências pedagógicas específicas ao longo do tempo. Do século XVI para cá, nós vamos percebendo um encaminhamento bastante científico para as reflexões acerca das mais variadas coisas da realidade, e a educação também ela vai entrar nessa dinâmica. Até com o surgimento da pedagogia como ciência educacional, nós então perceberemos que sempre existirão na história da pedagogia determinadas tendências, determinadas concepções que vão permeando o trabalho de diversos cientistas da educação, de diversos pedagogos. Em geral, nós podemos dividir essas grandes tendências pedagógicas em dois grupos. Um grupo de tendências tidas como liberais, e aqui o liberal é no sentido mesmo de um liberalismo político, de um modelo social liberal, e aí nós falamos já da modernidade para a contemporaneidade, ideal liberalista de sociedade, de ser humano, de economia, e também tendências tidas como progressistas, que de alguma forma vão fazer frente a algumas prerrogativas das tendências liberais e vão pressupor uma ressignificação da prática pedagógica. Basicamente, trataremos aqui de 4 tendências liberais e de 3 tendências progressistas, que são bastante presentes e constatáveis nas nossas práticas educacionais, pedagógicas, cotidianas. Vamos a elas, então, as tendências liberais primeiro, que alguns também tendem a chamar, vocês podem encontrar em alguns manuais, essa tendência liberal, ela é por vezes também chamada de tendência conservadora. A primeira tendência liberal é a tendência tradicional, que tem alguns valores que marcam muito as nossas práticas educacionais até hoje. É muito comum, inclusive, encontrarmos escolas, professores e estudantes que pensam a educação justamente a partir dessa tendência tida, né, como tradicional. E aqui nós simplesmente apresentamos as suas características, percebendo que há concepções de homem, de mundo, de sociedade nelas, mas sem estabelecer um juízo de valor. É só perceber a sua especificidade. O juízo de valor fica a critério pessoal. Aí cada um faz a sua escolha, estabelece os critérios para a sua deliberação. A tendência tradicional parte muito da ideia de que a educação ela tem um papel de preparar para a sociedade. E esse preparo para a vida social pressupõe um acúmulo de conhecimentos e valores da tradição. Transmissão, de certo modo, desse conhecimento acumulado, da tradição acumulada, muito numa perspectiva de manter essa tradição. O método pedagógico, o método de ensino, ele é marcadamente expositivo, permeado mais por aulas expositivas, por exposição de conteúdo, por exposição de valores dessa tradição, tendo em vista possibilitar ao estudante o acesso àquilo que é tido como valor para uma dada sociedade. Então, expor a fim de que ele assimile esses valores. O professor é o grande responsável por esse processo ensino-aprendizagem. É uma perspectiva em que o professor é o grande detentor do saber, o responsável por expor esse saber, para que o aluno, então, que é capaz de assimilar esse saber, de fato, o assimile.
Então, o papel do professor é repassar o conhecimento. A aprendizagem se dá, então, por meio de um processo que é mecânico. O sujeito, o professor, ele tem um conhecimento, ele pressupõe que o aluno é capaz de assimilar esse conhecimento e, portanto, ele o expõe. Expondo, pressupõe-se que a aprendizagem acontecerá de forma mecânica por meio dessa repetição de conteúdos já tradicionalizados. É bastante frequente, nós podemos perceber elementos dessa tendência na contemporaneidade. Certeza. Outra tendência liberal que vai pressupor uma renovação de alguns dos aspectos da tendência tradicional é a chamada tendência renovada, por aquilo que ficou conhecido como pedagogia nova. O que está em jogo na tendência liberal renovada? Adequar necessidades individuais ao meio social. A educação como o local da experiência, em que o aluno vai ser instigado a se reconhecer como um ser social e, portanto, adequar sua pessoalidade ao meio, né, o particular ao geral. E isso vai se dar por meio de desafios cognitivos, por meio de situações, problemas. É uma perspectiva pedagógica que pressupõe que o aprendizado se dá por meio de uma prática desafiadora, que propõe ao estudante problemas para que ele solucione, para que ele descubra alternativas, tendo em vista um sujeito que colaborará para a sua sociedade, para a manutenção e para o aperfeiçoamento das tradições daquela sociedade. Então, o método ele é um método ativo, o aprender fazendo. Veja que aqui já há uma espécie de renovação naquilo que se entendia no método anterior, né, de exposição, o sujeito aprender assimilando aquilo que era exposto com a tendência renovada. Ele vai aprender fazendo, vai ser desafiado a diversas atividades, a diversos problemas, a diversas questões, para que ele possa desenvolver essa capacidade de oferecer respostas adequadas às situações, porque se quer um sujeito social que seja capaz disso. Então, o professor ele é orientador desse processo, participando dele, participando ativamente como responsável, sobretudo por instigar o seu estudante, o seu aluno, para que ele desenvolva essa aprendizagem em descoberta, essa aprendizagem problematizadora, desafiadora. Podemos perceber também elementos dela na nossa cotidianeidade. Temos também uma mesma perspectiva renovada, mas que parte de um processo não diretivo do conhecimento. Provocar, sim, situações para que o aluno possa tentar resolver problemas e se reconhecer como um sujeito que deve também procurar o conhecimento autonomamente. Está em jogo, então, não somente solucionar problemas, mas o solucionar problemas na perspectiva de formar atitudes de um sujeito que é relacional. E os conteúdos que ele vai tendo acesso devem ser instrumentos que facilitem esse processo de busca autônoma do saber. Que o próprio estudante, por meio dele mesmo, consiga dar o passo além dos conteúdos que ele tem acesso, facilitando os seus caminhos de construção do próprio conhecimento. O método da chamada tendência renoval liberada é um método considerado terapêutico, tem em vista melhorar a intersubjetividade. Então, o que está em jogo não é só o conhecimento, o saber intelectual, o encher a cabeça, mas que isso gere intersubjetividade, isso gere comportamento, aprendizado e ressignificação das percepções da realidade. E o professor aparece como um facilitador desse processo, né, ajudando o aluno nas sínteses que ele faz, ajudando o estudante a ter percepção esclarecida, consciente
das suas próprias ações, dos seus comportamentos, a perceber a coerência entre aquilo que ele aprende e aquilo que ele faz, para instigar o sujeito a que seja ele mesmo um produtor de saberes e de conhecimentos que possam ser também transmitidos para outros. Isso é muito típico de uma escola pedagógica, de uma corrente pedagógica chamada Escola Nova. É bacana também perceber que essa perspectiva está presente de alguma maneira na nossa cotidianidade, do nosso fazer pedagógico. E a última tendência liberal é a tendência tecnicista, também muito presente, a gente percebe bastante elementos dela em alguns setores da sociedade. O que está em jogo no processo educacional é modelar comportamentos, tendo em vista o sujeito como produtor, como trabalhador. Fala-se muito na ideia de preparar para o mercado de trabalho. Isso é uma tendência de perspectiva liberal tecnicista. O conteúdo que se aprende na escola, na educação, na universidade, enfim, a partir dessa tendência tecnicista, é um conteúdo informativo, um conteúdo prático, que pressupõe conhecer as leis, as regras técnicas, né, as regras e as técnicas de funcionamento de uma determinada coisa, tendo em vista a produção prática de soluções quantitativas para a realidade. A avaliação, inclusive, né, a forma de se avaliar, o exame, né, as provas, são avaliações, nessa perspectiva tecnicista, avaliações bastante sistêmicas, quantitativas, quantidades de erro e de acertos, muito mais do que da capacidade de refletir, de questionar fundamentos, condicionam o aprendizado à produção de resultados. E os resultados, em geral, são resultados quantificados. O qualitativo depende do quantitativo. Se não tem uma quantificação elevada, questiona-se, portanto, a qualidade do processo. O professor ele acaba sendo uma espécie de gerente dessa linha de produção do saber quantitativo e técnico. Aprender tem em vista a missão, o exercício de modificar o meio. Aprender é dar condições para que um sujeito seja um trabalhador produtivo na sociedade. Então, investe-se naquilo que é tido como mais prático, naquilo que tem resultados mais objetivos, imediatos, enquanto que dinâmicas mais teóricas, fundamentais e tal, são relegadas a segundo plano e, em determinadas perspectivas, são vistas até mesmo como desnecessárias. É uma tendência que também podemos perceber elementos dela na nossa sociedade contemporânea. Pois nós temos, então, algumas tendências, cada uma a seu modo, oferecer alguma frente, né, algum confronto em relação às tendências liberais. Uma primeira tendência progressista, que se tornou muito conhecida, inclusive, é a tendência libertadora. Vai pressupor a educação como um processo de atuação e de relação que é menos formal. Um processo que pretende não dar muito valor para as diferenças hierárquicas, para os papéis sociais, né, de cada um na escola, como o professor é quem sabe, o aluno não sabe nada, tem que aprender. Então, a perspectiva é lidar com o processo educacional de uma maneira menos formal, menos hierarquizada, de uma maneira menos burocratizada. Porque compreende-se que a realidade o grande meio de aprendizagem e não apenas uma instituição que detém o nome oficial de realidade, de meio de aprendizagem. Não, a realidade como um todo é a escola. Não só a escola formal, mas o mundo, a realidade é um campo de aprendizagem. E aí o papel, então, da instituição escolar tende a ser o espaço
que vai facilitar a consciência crítica da realidade para uma transformação, né, dos elementos dessa mesma sociedade. E aí, nesse sentido, por isso que essa tendência ela recebe o nome de uma tendência progressista, porque de alguma forma ela vai fazer frente a alguns pilares básicos da tendência liberal, como a reprodução da tradição. A ideia não é conhecer a tradição para reproduzi-la, mas para ter consciência crítica de como ela se faz, de como ela atua no contexto e, quiçá, para poder transformá-la. Então, os conteúdos próprios, né, os mais importantes conteúdos dessa tendência libertadora são os conteúdos da vida prática. Aquilo que o sujeito, que o estudante, que o aluno, que cada classe diferenciada traz como coisas importantes para eles. O método educacional, pedagógico nessa tendência libertadora, ele se dá por meio de um método que é dialógico. Construções coletivas, a consideração da cotidianeidade. O professor até estabelece, sim, com certeza, temas e conteúdos básicos, mínimos, mas que esses conteúdos eles tenham incidência na vida cotidiana dos estudantes. A vida cotidiana dos estudantes vai condicionar a escolha dos conteúdos técnicos que o professor vai elencar ao elaborar o seu projeto pedagógico, o seu plano de ensino. O professor ele não é diretivo, ele não é o detentor do saber. O professor ele é o companheiro do estudante e ambos são sujeitos do conhecimento, porque entende-se que o conhecimento é um processo social que se dá por meio da cotidianidade, da convivência, da dialogicidade típica do contexto. Essa tendência libertadora, ela se aprofunda em linhas que vão enfatizar alguns aspectos dessa tendência libertadora de forma mais intensa. E aí vem o que nós chamamos então de tendência progressista libertária. É uma educação bastante marcada pela presença de grupos e movimentos sociais dentro da escola. A escola como uma arena social intensa. Qual é a perspectiva que está em jogo para essa tendência? Provocar a transformação da personalidade dos alunos. Fazer com que os estudantes compreendam que a vida é um fundamental processo de cooperação. A vida é movimento social. A vida é associação. E que esses elementos associativos são fundamentais para a vida. O ser humano ele é marcadamente um ser comunitário. Essa é a concepção antropológica que vai permear muito a tendência libertária. O que não significa que ele é um ser que dependa do Estado. Inclusive, há uma crítica grande das tendências libertárias ao Estado. Bakunin, por exemplo, é um dos grandes expoentes da tendência libertária e que é um questionador do Estado, né, um expoente do chamado movimento anarquista. Porém, a crítica ao Estado não pressupõe um individualismo, um isolamento individualista, mas percebe-se que o ser humano ele é essencialmente comunitário, ou seja, que o ser humano possui uma natureza cooperativa e que a própria consciência dessa realidade gera no sujeito a exigência da autodisciplina, da autogestão. Ele não precisa de um Estado para geri-lo. A própria consciência desse processo e da sua natureza comunitária o leva a associabilidades, a associações, e por meio dessas associações ir construindo um processo de uma dinâmica de coletividade, de cooperação, de comunitarismo, de colaborações mútuas. Portanto, nessa tendência libertária, não se tem conteúdos pré-estabelecidos. Os conteúdos a serem trabalhados nascem da demanda da coletividade.
do comunitarismo. Há uma descoberta coletiva de demandas e, por consequência, a necessidade também de uma descoberta coletiva de quais critérios para escolher essas demandas e as respostas a serem construídas para elas. O professor, então, ele vai aparecer como um orientador, como um conselheiro, como um sujeito que vai provocar a liberdade, que vai provocar esse senso de cooperação, de autodisciplina, de autogestão. O professor, ele vai aconselhar, ele vai estabelecer uma relação de criticidade para ajudar o sujeito a desenvolver essa criticidade de modo cada vez mais livre, ajudando os estudantes a se autoanalisarem nessa dinâmica, na compreensão de sua própria natureza humana. O saber, então, ele vai ter uso prático transformativo. Ele vai construir a realidade por meio da sua própria praticidade, essa praticidade que elabora, que gera conteúdos, procurar transformar a realidade, as lógicas das relações. Isso se dá por meio do coletivo, por meio do grupo, por meio da prática da convivência. Então a aprendizagem ela é informal, ela não é formal. Você não tem na escola o local da retenção do saber, onde você vai beber disso. Você tem no encontro escolar ou no encontro educacional em geral, porque há até mesmo uma certa crítica das instituições oficializadas de ensino, mas por meio do encontro, que é sempre uma relação pedagógica, a vida como relação pedagógica, você tem aprendizados elencados pouco a pouco como importantes e fundamentais para a vivência, para a cotidianeidade. É possível perceber elementos disso também na contemporaneidade. E nós temos uma tendência chamada de tendência crítico-social, frequente também. Nós temos pedagogias, inclusive, correntes pedagógicas que vão se estabelecer como grandes representantes dessa tendência. Na tendência crítico-social, o domínio de conteúdo tem em vista levar o estudante a se apropriar daquele saber hegemônico, daquele saber que por muito tempo era privilégio, o acesso a esses saberes era privilégio só de alguns grupos sociais. Então pressupõe uma afronta ao chamado dualismo educacional. Isso também está lá na tendência libertária. O que é o dualismo educacional? Aquela ideia de que algumas escolas, algumas pessoas têm direito a uma educação, né, que tem acesso a determinados saberes e outras escolas e outras pessoas não. Em algumas escolas você tem a formação intelectual e em outras você tem só a formação do sujeito que vai ser encaminhado para trabalhar e para viver do salário mínimo de fome na sociedade. O saber típico, né, da escola do rico e o saber típico da escola do pobre. Então há uma crítica muito grande disso. E a tendência progressista crítico-social, ela pressupõe justamente isso como instrumento importante do processo pedagógico. Possibilitar a todos o acesso ao saber que tradicionalmente estava hegemonizado, estava concentrado em determinados grupos apenas, como possibilidade de acesso. O conhecimento, o acesso ao conhecimento e até mesmo o próprio processo de elaboração desses conhecimentos a serem acessados, dos caminhos para como acessá-los, já pressupõe um exercício de criticidade. O próprio movimento de levar as pessoas a um conhecimento crítico para poder estabelecer uma análise crítica da realidade já pressupõe um movimento de criticidade. São métodos participativos que estabelecem um confronto entre o conteúdo e a realidade. Onde esse conteúdo foi elaborado, a partir de quando, por quais grupos, tendo em vista a quê, o que ele queria solidificar, o que ele queria confrontar.
Então, essa é uma tendência importante. O professor ele é visto, então, como um mediador. O professor vai intermediar esse acesso, vai possibilitar, ele vai gerar o espaço para que a criticidade, de fato, tenha valor e seja, de fato, vivenciada cada vez mais. Entendendo que tanto ele, professor, quanto os seus estudantes, ambos são partícices do processo. A educação como processo, como caminho, não como chegada, como algo pronto, ou uma tradição a ser apropriada e também repetida. Aprender, nesse sentido, então, aprender é processar informações. Então, processar aquilo que já foi produzido, conseguir transformar isso num saber elaborado, mas esse processamento de informação com vistas a produzir formação, a passagem da informação para a formação, a compreensão crítica do processo. Não basta saber conteúdos, mas é preciso compreender o processo que estruturou aqueles conteúdos. A que eles servem e a que eles podem servir daqui para frente. São essas três as grandes tendências progressistas aí da contemporaneidade. Então, uma síntese rápida dessas tendências pedagógicas. As tendências liberais, tendência tradicional, em geral, papel da escola, preparação intelectual e moral de alunos para assumir o seu papel na sociedade. Quais são os conteúdos básicos? São conhecimentos e valores sociais acumulados através dos tempos, que são repassados aos alunos como verdades absolutas. Método, exposição, método expositivo, demonstração verbal da matéria. A relação professor-aluno é uma relação que pressupõe a autoridade do professor, que vai exigir do aluno uma postura receptiva. A aprendizagem na tendência tradicional é receptiva, mecânica. Nós percebemos manifestações dessa pedagogia tradicional nas escolas que adotam filosofias humanistas clássicas ou cientificistas. Na tendência renovada, a escola deve adequar as necessidades individuais ao meio social. Os conteúdos estabelecidos, eles são estabelecidos a partir de experiências vividas pelos alunos frente a situações, problemas. Os métodos, por meio de experiências, pesquisas, solução de problemas. O professor é auxiliador no desenvolvimento livre da criança. A aprendizagem é baseada na motivação, na estimulação de problemas. E alguns exemplos dessa tendência renovada, a chamada pedagogia nova, é Maria Montessori, De Crowley, John Dewey, Piaget, Lauro de Oliveira Lima. Você tem a tendência renovada não diretiva, da escola nova. O papel da escola é formar atitudes. Os conteúdos baseiam-se na busca, né, na necessidade de se buscar conhecimentos de modo autônomo, né, os próprios alunos então procurá-los. Método baseado na facilitação da aprendizagem, o professor facilitar esse processo. A educação ela passa a ser centralizada no aluno e o professor é quem garantirá um relacionamento de respeito entre eles. Aprender é modificar as percepções da realidade. E alguns exemplos, né, dessa manifestação renovada não diretiva, Carl Rogers, né, a escola de Neil, a chamada escola nova do Brasil. A tendência tecnicista ela é marcada por um papel da escola que é visto como, né, modelador do comportamento através de técnicas. Os conteúdos são informações ordenadas de uma sequência lógica, psicológica. Em termos metodológicos, procedimentos e técnicas são importantes para a transmissão e recepção de informações. A relação professor-aluno é objetiva, onde o professor transmite informações e o aluno vai fixá-las. O aprendizado, então, é baseado no desempenho, né, o produzir para produzir resultados. Em termos de tendências progressistas, nós temos a tendência libertadora. A escola não necessariamente é o local
o aprendizado, né, a realidade social, visa levar professores e alunos a atingirem um nível de consciência da realidade para uma transformação social. Os conteúdos são os chamados temas geradores, aquilo que é importante para os grupos, para os alunos, isso vai se transformar em conteúdo, isso vai levar a conteúdos específicos e não o contrário. O método é muito dialógico, a perspectiva de grupos de discussão. A relação entre professor e aluno é uma relação de igual para igual. A aprendizagem se dá também por meio de resolução de situações, problemas, a partir dos temas geradores. O grande representante dessa tendência libertadora é Paulo Freire. A tendência libertária, ela pressupõe a transformação da personalidade num sentido libertário, de autogestão, sujeito como o gestor de si, né? O papel da escola é gerar isso. As matérias são colocadas, mas não são propriamente ditas exigidas. O método é a partir da vivência grupal, na forma de autogestão, de autocrítica, de autoavaliação. A relação professor e aluno é não diretiva, o professor é orientador, os alunos são livres para acolher ou não as orientações. A aprendizagem se dá de forma informal, por meio do grupo, né, da convivência, do ambiente colaborativo. E alguns expoentes, Freinet, Miguel González Arroyo, né, em termos de ideologização política, Bakunin. E a tendência crítico-social, né, também histórico-crítica, o papel da escola é difusão dos conteúdos, possibilitar o acesso à cultura hegemônica, para que ela deixe de ser característica só de alguns grupos. Conteúdos culturais universais são incorporados pela humanidade, são os grandes conteúdos a serem acessados, o saber historicamente elaborado pela humanidade. O método parte de uma relação direta da experiência do aluno, que é, né, a experiência essa confrontada com o saber sistematizado, entre aquilo que foi sistematizado, como está a minha vida, em que isso coere com aquilo que eu vivo. Ou seja, o tema dos direitos à educação. Que direitos o direito à educação dá? Em que medida esses direitos que o direito à educação nos dá, de fato, são presentes em nossa vida, de fato, nos foram garantidos? A relação professor e aluno, o papel do aluno como participador e do professor como mediador. O professor vai ajudar na mediação, contato do aluno com o saber histórico, né, com o conteúdo. A aprendizagem baseada em estruturas cognitivas presentes já nos alunos, considerar o saber que o aluno já traz, sua estrutura. Alguns expoentes dessa tendência, Macarenko, Charlot, Chukodowski, o Mário Manacorda, italiano, Snyders, e aqui no Brasil, Dermeval Saviani, grande expoente da chamada pedagogia histórico-crítica. Além disso, para a gente já ir caminhando para o final, nós temos outras duas tendências. A primeira tendência que eu trago aqui como complemento é a tendência, né, da teoria crítico-reprodutivista. Uma teoria que critica o reprodutivismo. Um expoente importantíssimo dessa teoria é o sociólogo francês Pierre Bourdieu. Para essa perspectiva crítico-reprodutivista, a escola está sempre diante da equalização das relações sociais. Ela não é uma realidade que está isolada do contexto. Por vezes ela é equalizada, ela se dá, ela se forma, suas relações, suas valorações, elas são uma espécie de reprodução desse meio social. E aí vem a crítica, né, reprodutivista, que dá o nome a essa tendência. Essa tendência crítico-reprodutivista, ela critica a reprodução do sistema classista que, por vezes, a escola opera. Então, essa teoria pressupõe uma crítica que leva a entender a escola como reprodutivista do entorno.
quanto ela deveria ser crítica. Consciência das marcas do sistema social, então, na estrutura escolar. Essa tendência percebe que a escola não é a escolha, né? A escola não está isolada do contexto. E, por consequência, as escolhas da escola está isolada. Muito pelo contrário, quase sempre a escola reproduz isso. Ela acaba sendo instrumento também de violência simbólica. Ela, ao invés de estabelecer um olhar crítico para a realidade, dos sistemas da realidade, da forma como a realidade se estrutura, ela estabelece, por exemplo, que lei não se discute. Ela estabelece, por exemplo, que a gente tem que obedecer, que a gente tem que reproduzir, que nós temos uma sociedade com seus valores e funcionamentos, e a escola tem que contribuir para que isso funcione, e os estudantes, os alunos que estão dentro dela, sejam preparados para conseguirem se inserir nesse modelo social. Então, ficar questionando o modelo social é perder tempo, porque a realidade social é muito maior do que nós não vamos dar conta de mudar, então vamos nos preparar para conseguir conquistar os melhores lugares aí dentro desse espaço, que inclusive não dá muito espaço para muita gente conseguir os melhores lugares. E aí vem a crítica, né, dessa tendência da teoria crítico-reprodutivista. A escola, ela reproduz os privilégios e o dualismo socioescolar. A escola do rico, a escola do pobre. O saber do rico, o saber do pobre. Uma crítica, né, aos capitais e aos comportamentos habituais que a escola acaba gerando, transformando como verdades, gerando no aluno, gerando no estudante, mesmo no professor. Porque o professor é o primeiro que reproduziu esse sistema e está ali agora na sala de aula sendo um instrumento dessa lógica, dessa máquina, como reprodutor, e a escola, ao invés de questionar todo esse processo, ela acaba ajudando na sua reprodução desse dualismo socioescolar, por meio de algumas ferramentas. Então a escola acaba exercendo também um poder social, ela tem o seu lugar nessa realidade, ela precisa reproduzir essa realidade para continuar mantendo o seu lugar nela. Então, algumas ferramentas são, por exemplo, a imposição de jeitos adequados, o jeito adequado de falar, o jeito adequado de pedir, né, o que é ou não é adequado de se aprender, a forma adequada de escrever, de produzir, o grande embate entre forma e conteúdo, que Bourdieu chama atenção. Às vezes o sujeito não segue o padrão, a forma oficial adequada de um determinado campo, uma determinada realidade, de um determinado grupo, mas não é porque ele não segue a forma oficial que ele não pensa, que ele não tem conteúdo, que ele não tem criticidade. Mas por vezes a sua criticidade ela é silenciada, ela é vilipendiada em nome da forma. Então, às vezes, o sujeito até tem uma ideia legal, mas como ele não fala a norma culta da língua, como ele não conjuga os verbos adequadamente, como ele não fala nós vamos, às vezes no meio da sua fala ele fala nós vai, e aí a pessoa, o interlocutor, joga tudo que ele disse no lixo por conta da forma como ele falou. Eu não vou ouvir esse cara, pô. O cara nem falar nós vamos, ele fala nós vai, como é que eu vou dar atenção ao que ele está dizendo? Na verdade, um sujeito que age assim não estava dando atenção em momento nenhum ao que o sujeito estava dizendo. Ele já estava dando atenção à sua forma, como ele dizia, só estava esperando a oportunidade para perceber um erro para dar rasteira. Problema do conteúdo e da forma. Às vezes o sujeito não tem conteúdo ainda dentro de um determinado campo, mas ele começa a assumir os trejeitos daquele campo para ser aceito dentro dele. O sujeito que começa a falar como os outros, a se vestir como os outros daquele grupo para ser aceito. A forma, por vezes, convence mais que o conteúdo. Isso é um poder que, por vezes, é reproduzido pelo jeito escolar. Essa é uma crítica que a teoria crítico-reprodutivista faz. O que vai propor, então, a teoria crítico-reprodutivista? Que os conteúdos, a experiência escolar, o método escolar,
E aqui escola não só entendido como nível básico, mas a escola como toda instituição formal de ensino, o processo educacional formal. O processo escolar, em geral, tem como responsabilidade fundamental levar os estudantes a um processo de historicização, de desfatalização, de desnaturalização da realidade. Como dizia Bourdieu, o que a história faz, ela pode desfazer. As coisas são como são, mas poderiam e podem ser diferentes. Elas não nasceram assim. Há quem diga que, mas as coisas sempre foram assim. Será que foram sempre assim? Elas podem estar sendo assim há muito tempo, mas não significa que sempre foram assim, que devem continuar a ser assim, que a gente tem que reproduzir isso. Nessa dinâmica, a educação tem um papel de transformar e não de reproduzir. E a outra tendência, para finalizar, é a chamada teoria da desescolarização. O grande expoente dessa teoria é o pensador Ivan Illich. Parte de alguns questionamentos. A escola é realmente necessária para a educação? Nós precisamos dessa instituição para formalizar um processo educacional? Não bastam apenas reformas nos currículos e nos métodos para Ivan Illich. O problema é a própria escola como meio educacional para ele. Segundo Ivan Illich, a escola é um mito que escraviza. É um mito, é uma instituição mítica marcada pelo controle institucional, por estruturas que sistematizam a vida, que engessam percepções da realidade. Uma estrutura mítica marcada por um ritualismo, por uma espécie de liturgia, e isso é interessante porque em algum lugar aqui eu tenho esse livro, mas não devo encontrar agora, aqui, o livro da professora Carlota Boto, chamada A Liturgia Escolar na Idade Moderna. A escola ela é marcada por um ritualismo, por uma liturgia, exames, provas, hierarquias, controle institucional, estruturas que sistematizam nossas leituras, que condicionam nossa cognição, que condicionam epistemologias. E como é difícil, por vezes, a gente conseguir romper com determinados esquemas interpretativos que já permearam, que já impregnaram nossa mente. O mito escolar, na perspectiva de Ivan Illich, gera também o mito do diploma. O mito do diploma é um mito que gera desconfiança do saber de quem está fora dele. Aí leva um pouco aquilo que nós falávamos na tendência anterior, crítico-reprodutivista. Quem não tem o diploma não pode falar. Quem foi diplomado por meio de um processo. E o Ivan Illich questiona um pouco isso. E tudo isso está inserido, professora Carlota Boto, a liturgia da escola moderna, e a escola é uma invenção moderna, a escola tal como nós vemos, século XVI, XVII, que esse modelo vai deslanchar, esse mito da escola ele está inserido num contexto de mito do progresso, uma sociedade progressista, em que a escola está a serviço da instrução e não propriamente dito da educação crítica, meio que da reprodução. Ela está a serviço do fortalecimento de um determinado padrão econômico, cultural e político, a qual a escola deve servir para reproduzir, para trabalhar nesse processo de difusão, de divulgação desse modelo de sociedade. Então, Ivan Illich propõe um modelo de redes de comunicações culturais, um novo estilo vital como forma educacional, que não depende necessariamente da existência da escola para acontecer. Alguns podem considerar essa tendência como progressista, mas outros percebem que é mais que progressista porque pressupõe um rompimento com a escola como padrão oficial de educação. A escola é realmente necessária para a educação? Essa é a questão que fica no ar na teoria da desescolarização, bastante típica de Ivan Illich. Fechando então, por fim, esse gosto de questionamento. A educação não é um dado vazio, neutro, é sempre importante considerar quais são os valores que permeiam todo o processo formativo educacional.
E aí termino com uma provocação de Montaigne. Se eu tivesse tido de educar crianças, eu as houvera habituado às dúvidas e não às afirmações. Assim, elas mais pareceriam aprendizes aos 60 anos do que doutores aos 10, como acontece hoje. Isso é ele dizendo lá do século XVI. Quem deseja curar-se de sua ignorância precisa confessá-la. As referências que utilizamos para essa aula, e peço uma atividade em decorrência dessa aula. Que você escreva qual dessas tendências você percebe como a mais importante. Qual dessas tendências você concorda mais? Por quê? Como você percebe a interferência, a presença de diversas delas na nossa prática educacional cotidiana. Essa atividade pequena, uma única folha, fazendo como forma de provocação tudo que nós conversamos aqui um pouquinho. Obrigado, grande abraço, valeu. Sigo à disposição. Até mais.